A Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, Concelho de Tomar, inaugurou um novo parque de estacionamento público, precisamente na localidade de Pedreira, uma estrutura que tem cerca de 20 novas vagas e que significou um investimento na ordem dos 60 mil euros. A ERT já conheceu de perto esta nova oferta. Na ocasião, Jorge Graça, presidente daquela junta, quis recuar no tempo para dar conta de que a criação do estacionamento sempre foi uma prioridade do seu executivo. Recordou que neste período há agora registro para 45 novos lugares. E esta questão surgiu e aliás tem sido hábito ao longo dos anos a dificuldade das pessoas em estacionarem dentro da Pedreira. A Pedreira tem características únicas, é um centro populacional muito denso, muito condensado, em que de facto não há lugares para estacionar. Nós no início do mandato foi de facto logo uma forte aposta neste âmbito e atualmente chegamos e terminamos agora esta fase dos lugares de estacionamento. Temos cerca de 45 novos lugares de estacionamento aqui para a população da Pedreira. Felizmente que a Pedreira tem também nos últimos anos vivido também um bocadinho da recuperação dos imóveis que estavam devolutos e tem trazido muitas pessoas à Pedreira. E de facto esta questão deste novo parque, estamos aqui com quase 20 lugares de estacionamento, mesmo no centro da população, vem colmatar aqui várias lacunas que haviam e que ao longo destes últimos anos. Ao nível do investimento, o que é que aqui está em causa? Que valores é que estão aqui em causa? Ora bem, a nível de investimento andamos a falar valores à volta dos 60 mil euros. Da parte do município, que tipo de auxílio é que houve? Ora bem, isto é um projeto já com anos e de facto o município, assim que nós apresentámos este projeto, ainda no tempo da Presidente Anabela, disponibilizou-se logo para nos ajudar e de facto foi aqui uma entreajuda entre junta e município que chegámos a esta solução. Depois, quando o Presidente Cristóvão tomou posse, manteve os compromissos da Presidente e de facto foi aqui uma entreajuda e é de facto de louvar este tipo de ajuda, porque realmente nós juntas de freguesia temos muitas dificuldades, muitas das vezes identificamos um projeto prioritário, mas depois falta-nos um auxílio económico para conseguir realizar esse projeto. E perante esse facto, lá está, e mais uma vez o município prontificou-se a ajudar nesta solução que nós encontramos e também as outras que nós encontramos, que foram parceiros ao longo das outras duas alternativas que nós já tivemos, outros dois parques de estacionamento que nós fizemos, e o município esteve sempre disponível para ajudar. E pronto, e agora chegamos a este aqui e de facto o município manteve o que já tínhamos combinado. Ao nível da taxa de ocupação, por assim dizer, a expectativa é que haja preenchimento total, diariamente? Sim, isso aí sim. Há mais horas que está mais viaturas estacionadas, há outras que estão menos, mas de facto é regular, chegamos ao fim do dia e estar praticamente tudo lotado. Pronto. E como eu disse, a nível de novas pessoas a virem residir para a Pedreira, procuram depois muitos lugares para estacionar, porque se fizermos um bocadinho aqui a pé dentro da Pedreira, vemos viaturas mal estacionadas, temos ao longo do tempo, de facto, temos tido várias queixas das empresas, por exemplo, da empresa que faz a recolha dos lixos, etc., que não conseguem passar dentro da localidade pelas viaturas estarem mal estacionadas. E de facto agora, com esta questão, está aqui, esperamos nós que esse problema esteja resolvido. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na inauguração do novo parque. Em declarações à ERT, o autarca comparou a realidade da Pedreira com aquilo que acontece no centro histórico da cidade, advertindo para a necessidade de mais sensibilização junto das pessoas sobre as limitações de estacionamento em determinadas zonas. Sim, por todo o lado, não é? Eu até podia fazer aqui a comparação com o que se passa no centro histórico na cidade ou noutras partes da cidade e depois um pouco por todo o território, mas nomeadamente no centro histórico, onde, tal como aqui na Pedreira, as ruas são mais estreitas, não há grande facilidade, a não ser que deitássemos edifícios abaixo, de criar novos lugares ou de alargar as ruas, não é? E portanto, na generalidade das ruas, para não dizer na quase totalidade das ruas do centro histórico, tanto em Tomar, não é possível
possível estacionar. E por vezes as pessoas, os moradores, alguns residentes, têm dificuldade em aceitar isto, acham que é porque queremos que vão para os parques a pagar, ou... Não, é muito por aquilo que há pouco também referia o Presidente de Junta, é que depois quando tem que passar carros prioritários, eles não conseguem passar, como seja a recolha do lixo, como seja uma ambulância, como seja um carro de bombeiros, se estiverem carros parqueados nessas ruas, pois esses outros veículos não conseguem passar. E portanto é uma dificuldade que existe na cidade, existe em várias aldeias do nosso território, e aqui a Pedreira, que é efetivamente uma aldeia muito consolidada, uma das aldeias mais características do nosso concelho, mas que depois ao mesmo tempo acho que tem mais condicionantes precisamente nesta questão do estacionamento ou da facilidade, neste caso mais diminuta, de circulação dentro da aldeia, e enfim, tem estes constrangimentos e que depois são muitas vezes ainda aumentados por essa falta de civismo que ainda vai acontecendo. Às vezes basta uma pessoa para criar grandes danos. Se calhar para quem mora na cidade, uma obra como esta não é avaliada com a devida importância comparativamente por quem mora aqui, precisamente na Pedreira. Qual é o impacto de um simples parque de estacionamento para quem faz o dia-a-dia numa freguesia como esta? Claro, é muito diferente, não é? 20 lugares ou próximo de 20 lugares na cidade não seriam nada, numa aldeia fazem toda a diferença. Aliás, mais uma vez eu poderia fazer o paralelismo com o que se passa na cidade. Há nestes últimos anos muito a ideia, há um chavão que de alguma forma se colou, que por exemplo nesta última década andámos a roubar lugares, andámos a retirar lugares. Bom, não é verdade, porque entre o deve e o haver, no somatório, até existirão hoje mais lugares do que aqueles que existiam. Estão, às vezes, noutros locais, não estão tão próximos de onde as pessoas... Bem sabemos, muitas vezes os automobilistas querem estacionar à porta de tudo e de 5 em 5 metros, ora isso obviamente não é possível. Eu dou apenas este exemplo. Por exemplo, nós requalificámos a Várzea Grande, e entre a Várzea Grande, que é hoje uma praça como todas as cidades gostariam de ter, e os lugares que foram criados ao lado da Refer, no parque que criámos, portanto, ao lado da estação de comboios, entre o deve e o haver, teremos o mesmo número de lugares, estão devidamente qualificados, ordenados e sem lama ou pó. Mas sim, os 300 e tal principais estão um bocadinho mais afastados. Estão a 5 minutos de diferença. Mas esses 5 minutos fazem muita diferença para muitos dos cidadãos. Enfim, é uma questão de hábitos, é uma questão de percepção, porque se comparássemos, por exemplo, Tomar com Lisboa, mais uma vez, 5 minutos a pé em Lisboa não são a mesma coisa que 5 minutos em Tomar. Ora, aqui para uma aldeia é igual, portanto, 20 lugares ao próximo disso fazem toda a diferença, e de facto não é apenas este espaço. Ainda há talvez um ano estive também aqui com o Presidente a inaugurarmos um outro espaço aqui na outra rua mais próximo da antiga fábrica do Prado. Portanto, são espaços importantes e melhorias importantes para a vivência das aldeias, e neste caso da aldeia da Pedreira. Tem acontecido um pouco, e tem que sublinhar isso, nesses últimos anos tem vários presidentes de junta, e isto tem que partir muito realmente das freguesias, dos presidentes, dos seus executivos. Vários têm feito estas melhorias em várias das aldeias do nosso concelho, e é claro que umas têm mais facilidade que outras, e efetivamente aqui a Pedreira é das mais condicionadas, como já referi. Portanto, o município obviamente está sempre, ou o mais possível, sempre ao lado das freguesias para estas melhorias e para estes esforços que mudam muito a vida das pessoas, ainda mais aqui, não deixar de o referir, que não está apenas numa zona muito central, mas está próximo daqui de um conjunto de serviços. Portanto, está próximo do Junta de Freguesia, próximo da Extensão de Saúde, da Associação, que é também logo ali ao lado. Portanto, não é apenas para os residentes propriamente, mas também para aqueles que no dia-a-dia vêm a estes serviços públicos.